sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, divulguem. Estejam conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas. Terça-feira, Evangelho presencial, 19h30. E posteriormente, a nossa radiação, 20h30. E todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue também o nosso endereço, aqueles que querem conhecer a nossa casa, nosso contato, e o nosso QR Code, aqueles que querem auxiliar de forma financeira no nosso trabalho, e toda ajuda é bastante válida. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores, responsáveis por essa atividade do nosso Centro Espírita, SESB, nossos benfeitores, que possam se fazer presente em nossos lares, para nos auxiliar nesse Evangelho, que assim seja. Pedimos também para que estejam conosco, aqui presentes, para aproveitar esse Evangelho em seu próprio benefício, aqueles nossos irmãos que permeiam a psicosfera do nosso lar e que influenciam-nos e também são influenciados por nós, para utilizarem essa oportunidade para a sua evolução. Que assim seja. Hoje nossa lição é a lição de número 32, a sentença cristã. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao Evangelho, encontrando-se em meio de uma sociedade corrompida e perversa, orou implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente, e se lhe endurecera o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que se acreditava compelido a formular, rogou, certa noite, ao Senhor lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente em curso nas penas legais? O Cristo sorriu de leve e respondeu: Sim, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo por doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo prosseguiu indagando: Como agir ante o delinquente rude, Senhor? Está condenado a valer-se do nosso auxílio, através da educação pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? Está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. Que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista surpreso. Está condenada a beneficiar-se do nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e que diretrizes adotar ante o ladrão? Está condenado a oficina e a escola sob vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino? Está condenado ao hospício que se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que devia modificar todas as peças do tribunal,
substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar e perguntou depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesma, que farei? Jesus sorriu ainda uma vez e disse sereno: o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora, onde estiver. Neste momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que dali em diante seria outro homem. Essa lição hoje veio nos mostrar uma forma amorosa de vermos a justiça. Nós estamos muito acostumados a acreditar que justiça é o que a gente acredita por direito, a justiça dos homens. Mas essa lição mostra que há uma grande diferença entre direito e justiça. A justiça, ela é sempre justa e ela sempre é imparcial. Ela vê o infrator da mesma forma e com a mesma amorosidade que vê a sua vítima. Diferente da justiça dos homens, que sempre tem uma visão material sobre os acontecimentos e que nem sempre são justas e que as leis nem sempre são aplicadas de forma justas. Aqui essa sentença, ela nos mostra como Jesus olha aqueles nossos irmãos infratores, aqueles delinquentes que cometem os seus diversos crimes. Ele nos olha não com a visão de que devemos ser extirpados da sociedade e sofrer duras penas pelos crimes que viemos a cometer. E nos mostra a importância de nós olharmos os delitos como problemas da alma, como doenças do espírito que necessitam de uma devida corrigenda. E essa corrigenda, ela é sempre visando o aprimoramento daquele ser que temporariamente se encontra delinquente, enfermo, desviado a sua conduta, necessitado de algum tipo de amparo. Se nós tivéssemos sempre essa visão amorosa que Jesus aqui nos ensina, não haveria injustiças no mundo. O mundo seria tal qual como Deus o criou, justo. E as leis estariam sempre em equilíbrio. Hoje não há um equilíbrio, não há um senso de justiça, de igualdade numa sentença de um juiz. A gente compreende que cada juiz sentencia de uma forma, na forma como ele compreende aquela lei. E muitas vezes a gente tem visto, inclusive, interpretações e decisões que destoam da lei qual nós aprendemos ou se encontra instituída em nossos códigos de leis. Quando olhamos na justiça divina, ela é única e universal. Ela se encontra escrita na nossa consciência e nós a sentimos em nosso coração. Então, ela é perfeita e ela não está circunscrita a uma localidade, a uma pessoa,
a um determinado planeta. Ela está em todos os lugares e é sempre atemporal. Está sempre atualizada, porque ela é sempre uma verdade, e uma verdade nunca se modifica, como nós já vimos na Reforma Íntima, nos sábados anteriores. Então, quando a gente vê alguém cometendo um crime, agindo de forma transgressora das leis, que nós não nos revoltemos com essa pessoa, que nós não desejemos as penas mortais a ela, não desejemos vinganças, não desejemos nada que a própria consciência dela desperta e a necessidade posteriormente de reparação, a condenação dela por ela mesma e a necessidade de reparação perante a lei divina, o fará, sem que nós precisemos apenar ainda mais os nossos irmãos pelos nossos próprios desejos. Porque toda vez que a gente pensa, a gente deseja, mentaliza e envia às pessoas o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso descontentamento, que são venenos da alma. E nós já aprendemos, aqueles que assistiram a Reforma Íntima, no qual se falava sobre o pensamento, que todo pensamento criado em direção a alguém, e esse pensamento for maléfico a essa pessoa, ele, uma vez pensado, ele é uma flecha que foi atirada e acertará o alvo. Que não basta que eu perdoe essa pessoa e que eu deixe de pensar mal dela, mas que então eu terei uma necessidade de reparação, de reparar o meu pensamento, desejando a ela algo antagônico àquilo que eu desejei. Se eu desejei que adoecesse, que eu deseje a saúde. Se eu desejei algo pior, que eu então deseje algo bom para ela, porque nós falamos uma vez no Evangelho, no ano passado, no Jesus no Lar, no livro Jesus no Lar, que nós não devemos, Jesus nos falava naquela ocasião, naquela lição, que nós não deveríamos olhar os nossos irmãos e aumentar ainda mais a pena a qual eles vão a sofrer, mas que ao criminoso, aqueles perversos, aquelas pessoas que são enfermas e necessitadas de educação, de reparação, de compreensão, esses itens citados, que é a nossa sentença de todo cristão, de executar todos esses itens em sua vida com todas as pessoas, em todos os momentos e oportunidades, nós deveríamos desejar aquela pessoa que comete um crime para que seja amenizado o impacto da sua culpa, para que ela, no momento então da percepção do seu erro, não se demore na culpa, mas tenha coragem de se levantar e retificar a sua rota. Então, sabemos que neste momento da Terra há inúmeras oportunidades, motivos que instigam o nosso ser a desejar algo aos nossos irmãos que cometem delitos, crimes e que estão de desacordo com a nossa lei, que a gente, ao invés de tornar ainda mais pesado o fardo que eles já carregam, que olhemos para eles com um olhar mais compassivo
de mais compaixão, amor, empatia, compreensão, porque aqui na lição, como nos foi dito, a cada um será dado a corrigenda necessária para a sua evolução, não para que ele receba uma punição, porque Deus não pune, não castiga. Ele nos educa, nos reeduca, nos direciona, nos orienta, nos dá os remédios que nós necessitamos para as nossas enfermidades da alma. E quem muitas vezes nos condena, nos faz sentir mais pesado esse fardo, não é Deus, mas sim a nossa própria consciência e a cobrança dos nossos algozes, aos quais ferimos por transviar das leis divinas aqueles que foram nossas vítimas. Que a gente possa olhar sempre com um olhar cristão, que aqui nesses itens são nos dito com amor, compreensão, benevolência, educação. E vai chegar na Terra um momento em que isso acontecerá e cada criatura vai ter o seu mestre no estágio evolutivo para auxiliá-la a evoluir de acordo com o que necessita. O nosso sistema penitenciário hoje, ele não corrige, não educa ninguém, não melhora a sociedade. Ele é uma espécie de depósito onde nós colocamos aqueles que não queremos a convivência, por terem feito os seus atos equivocados, criminosos. Mas vai chegar o momento em que eles serão olhados como realmente são e vão receber não um castigo, mas uma corrigenda, uma condenação de se educarem, se melhorarem, se receber o remédio adequado para a sua delinquência. Fiquemos então com essa lição de olhar para a nossa consciência, assim como esse magistrado, esse juiz fez, de analisar a nós mesmos, se nós estamos condenando aos nossos irmãos, se estamos condenando de forma correta, coerente com a justiça de Deus, dando a eles aquele remédio que eles necessitam, ou nós estamos tornando ainda mais pesado o fardo que eles já carregam pelas suas imperfeições. Que possamos então ficar com essa reflexão de cada um se analisar e ver se estamos agindo de acordo com as leis divinas, se merecemos uma condenação de qual remédio da alma, e que possamos correr atrás então desse prejuízo de nos melhorarmos enquanto estamos a caminho, enquanto ainda é tempo. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, divino amigo, de todas as horas, de todos os instantes, Jesus, que possa estar em nosso lar, na presença dos nossos benfeitores, realizando em nossos lares a limpeza psíquica do nosso lar, retirando todos os pensamentos ali impregnados de discórdia,
de mal-entendido, enfim, todos os pensamentos em desequilíbrio, restaurando a energia do nosso lar com a energia de paz, tranquilidade, amor, serenidade, equilíbrio. Que possa também nesse instante realizar a limpeza energética dos nossos irmãos, realizando um passe, a fluidificação da água, auxiliando a todos os nossos irmãos que nos ouvem e aqueles que residem em seu lar, também a todos os reinos, o reino animal, os animais de estimação, no reino vegetal, as plantas, e a tudo que ali existe de vida. Também os nossos irmãos no mundo espiritual, que de forma direta ou indireta estão ligados a essas pessoas, a esses lares, que possam ser amparados, socorridos, auxiliados, encaminhados aos locais de socorro, de esclarecimento, a cada um de acordo com a sua necessidade. Agradecemos, Pai querido, pela imensa oportunidade do Evangelho no lar, em nosso lar, e que também essa energia que ora ilumina o nosso lar, ilumina a nossa rua, a nossa quadra, também possa alcançar através dos nossos pensamentos, a nossa vibração, a todos os lares dos nossos irmãos que necessitam desta energia de paz, de amor, de tranquilidade. A todos os locais de conflito, aos lares dos nossos irmãos que se encontram sem condições de pedirem por si mesmos. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder doar o nosso amor, a nossa energia, para que eles também recebam os benefícios que nós recebemos, de acordo com o merecimento de cada um. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma maravilhosa semana, de muita reflexão e oportunidade de reforma íntima. Um grande abraço, espero a todos até a próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá!